Olá, amigos. Hoje vamos começar mais uma sessão de histórias, só que mais uma vez vamos ter que fazer no estúdio, porque chove torrencialmente aqui no Rio de Janeiro, como foi daquela outra ocasião. Então vamos ter que fazer a nossa gravação aqui no interior, né? Dentro do estúdio. O que eu hoje gostaria era, já que falamos dos aspectos de negociação de contrato, início de mobilização, então antes de entrar realmente no desenvolvimento das atividades do projeto Luzamba, que foi o primeiro grande projeto nosso lá em Angola, eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Lembra que falamos da chegada na Vila do Gamec, com a família e tal? Eu queria recordar um pouco aquilo para trazer para vocês um pouco da realidade que vivemos com a família naquele lugar. Então eu vou dedicar esse vídeo a esse retrocesso, falar alguns aspectos importantes que aconteceram naquela ocasião, para depois, então, nos próximos vídeos, já falar sobre toda a evolução das atividades do Projeto Luzamba, ok? Então, eu queria começar falando um pouco para vocês com relação à realidade, principalmente das crianças, né? Naquela vila que era um paraíso para eles, principalmente, né? Porque eles tinham tudo. Um ambiente fechado, com bastante segurança, não havia, por parte dos pais, nenhuma preocupação com relação às crianças estarem fora de casa, porque eles saíam de casa, mas estavam dentro de um contexto só, né? Apesar de serem 300 casas, mas realmente tinha muita segurança. E lá eles dispunham de várias fontes de divertimento, né? Desde o clube que existia até a escola, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui, para aqueles que não conheceram a Vila do Gamec, que é o tal condomínio que eu falo, né? Aí está uma imagem que mostra uma parte dela, na verdade, em todas as casas. Eram casas de madeira, mas umas casas muito confortáveis. Tinham casas de 4 quartos, tinham casas de 3 quartos, tinham casas de 2 quartos. Muito, muito bem feitas, com bastante conforto, bastante espaço. Nada a reclamar. Eram casas muito, muito confortáveis, que existem até hoje. Atenção, a Vila do Gamec existe até hoje, passados mais de 30 anos, né? E a Vila do Gamec lá está. Virou hoje não digo um bairro, mas é efetivamente um condomínio ainda, mas já não tinha a mesma função que tinha antes, que era abrigar as pessoas do projeto, né? Inicialmente de uma barragem, a barragem de Capanga, e depois recebeu também algumas pessoas do projeto Luzamba. Então, aí está a Vila do Gamec. Nessa vila você tinha um problema sério que existia na época, que era a falta de água. No Gamec nós não tínhamos esse problema. Tínhamos um belíssimo de um reservatório a céu aberto de água e mais um reservatório elevado, que a água chegava em todas as casas por gravidade, né? Era um reservatório bastante alto, em que chegava às casas todas com boa pressão e sem necessidade de ter bombas, nada. Muito interessante esse sistema, que funcionou durante muito tempo. Depois, mais lá na frente, vamos falar sobre isso, mas efetivamente depois isso teve que ser mudado, porque o problema de água ficou muito mais grave do que existia na época na cidade. Como disse, as crianças tinham à sua disposição uma belíssima escola, com várias salas de aulas, muitos alunos, não só alunos das pessoas que lá moravam, mas também as pessoas de fora vinham, até mesmo famílias angolanas traziam os seus filhos para estudar lá também. Então existia uma quantidade de crianças estudando naquela escola bastante significativa. Eu lembro bem que o muro da minha casa era o mesmo muro da escola. Às vezes meus filhos, para ir para a escola, pulavam o muro. Mas Então é uma coisa totalmente diferente daquilo que é o dia a dia de qualquer criança de uma grande cidade, como o Rio, São Paulo, enfim. As atividades escolares, não só de estudo, mas também de entretenimento, de socialização, era muito agradável. As crianças tinham uma felicidade muito grande. Vejam essas fotos, né? Tem fotos aí das crianças brincando, as crianças participando de gincanas, bicicleta, passeando de carro, comemorando algum evento, seja eventos
de comemoração de alguma data específica, 7 de setembro do Brasil, por exemplo, algumas datas também de Angola. Enfim, as professoras faziam um trabalho bastante intenso de interação constante das crianças, na busca de curtirem aqueles momentos da forma mais produtiva possível. Ainda disponível para todos nós, um belíssimo clube, com uma bela piscina, com uma área bastante grande de um restaurante, tinha quadras de esportes também muito agradáveis, eu jogava tênis, basquete, vôlei, tudo que você possa imaginar. E, além do mais, tínhamos também um supermercado que nos apoiava nas necessidades que as famílias tinham. Você podia ir lá e comprar as coisas e levar para casa sem nenhum problema. Uma diversidade de produtos também bastante interessante. Uma boa parte dos produtos vinham do Brasil, mas existia também alguns produtos vindos de outros países. Naquela época, era muito difícil você encontrar coisas como encontramos hoje em Luanda. É um supermercado, tem vários supermercados disponíveis, mas naquela época não tinha. Você tinha praticamente um que era o mais expressivo, que era do tipo dos que nós temos aqui, que era o disco. Lembra do disco? Existia o disco no Rio, pelo menos existia. Mas a gente praticamente não ia lá, era mais no nosso supermercado. E na busca de buscar uma aproximação maior, uma percepção maior daquilo que era aquela realidade, porque nós acabávamos, se nós não tomássemos cuidado, nós íamos estar vivendo numa redoma de vidro onde estavam num país, mas estavam num país, no nosso país, que era a Vila do América. Então, para evitar esse tipo de sentimento, ou pelo menos de sensação, começamos então a sair um pouco. Vamos conhecer aquelas coisas mais típicas do país, ou pelo menos da cidade, de Luanda, que era onde a gente ficava. A primeira grande emoção foi visitar uma feira livre, ao ar livre. Era a maior feira ao ar livre da África. Tinha até um nome interessante, né? Roque Santeiro era o nome da feira. Uma coisa assim fantástica, enorme, tudo que você possa imaginar. Do palito ao veículo, a um Mercedes-Benz, você comprava lá. Tudo ao ar livre, tudo totalmente diferente daquilo que estava acostumado a ver. É lógico que nós conhecemos feiras, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas aquilo era algo totalmente diferente, surreal, muita gente, mas tudo funcionava muito bem. Está aí a foto, essa é uma foto geral, mas dá para perceber mais ou menos o que seria a feira. Ela durou até uma determinada época, depois foi fechada, não pôde mais continuar. Depois do Roque Santeiro, as mulheres passaram a conhecer o mercado local, que era somente de frutas, legumes, que era o mercado de São Paulo. Então, aí as fotos também, muito interessantes, com uma variedade interessante também. E as mulheres foram para lá para interagir com as vendedoras e conseguir comprar frutas e legumes para trazer para casa. Foi uma experiência também muito interessante, conhecer aquela realidade, conhecer a forma de comprar, que tinha desde a compra por dinheiro mesmo, o Kwanza, que naquela época era mais fácil você fazer a troca. Você dava uma coisa, sei lá, uma camisa, ou sei lá o que for, e trocava por mercadoria. Existia muito isso naquela época. Hoje já não existe mais isso, mas naquela época existia. Então, o mercado de São Paulo foi uma das novidades, né, que nossas mulheres aprenderam a interagir com a comunidade. Nessas idas para esses mercados, tanto o Roque Santeiro como o mercado de São Paulo, encontramos outras coisas bastante interessantes, bastante típicas e contrastava demais com aquela que era a nossa realidade. E nós também fomos lá para aprender isso. Aí está uma foto. Um homem sentado ao ar livre, numa máquina de costura, costurando. Acontecia isso. Um outro homem, está aí a outra foto, fazendo aquilo que, pelo menos na cultura brasileira, quem faz são as mulheres. Fazer unha das mulheres, né? Manicure. Um homem
fazendo isso. Manifestação de amizade entre dois homens andando na rua de mão dada. Coisas que não fazem parte da nossa realidade, né? Mas tudo aquilo feito de forma muito natural, muito respeitosa, sem nenhuma conotação pejorativa de que isso não é coisa de homem, como na nossa cultura acontece, mas lá não. É uma coisa normal. Nenhum homem é mais homem ou menos homem do que quando faz isso. E achamos muito interessante, respeitamos, evidentemente, e registramos em nossas mentes conhecer essa realidade. Foi bastante interessante isso. Bom, tudo isso fez parte de uma realidade, né? Foi assim que nós começamos a entender, a interagir, a perceber o que é aquela cultura angolana, né? Esse foi um dos primeiros aspectos que nós nos deparamos, né? Certamente eu vou falar aqui ao longo do tempo de outros, mas efetivamente esses foram os primeiros contatos que tivemos com a cultura local, com a cultura angolana, né? E que contrastava muito com a nossa cultura, né? Mas isso fez com que nós começássemos então a perceber melhor, né? Onde estávamos, principalmente sair daquela redoma de vidro, como disse, aonde ali funcionava tudo sem ter a cultura africana, angolana principalmente, sem que ela influenciasse no nosso dia a dia. Precisamos sair para poder nos deparar com ela, confrontá-la e realmente perceber e, a partir daí, respeitá-la. Realidade essa que nós passamos a colocar, né, nas nossas mentes como sendo parte da nossa realidade que vivíamos naquele país. Se alguma conclusão eu posso chegar com relação a essas passagens que acabei de dizer, é exatamente, como já disse antes, a necessidade do respeito à cultura local, né? O conhecimento e principalmente o respeito da cultura. Se gostaram dessa história, não se esqueçam de fazer o likezinho, o clique, né? Clicar lá. Aqueles que não se inscreveram, por favor, façam. E no próximo vídeo já vamos falar do início das atividades do Projeto Lusaba. Muito obrigado e até a próxima.